Tradição das colônias alemãs no Brasil, o pão feito com malte, mesmo ingrediente utilizado no preparo de cervejas artesanais, se tornou uma receita clássica para a família Schubert, de São João do Oeste, distrito de Cascavel. Nós do Agrofag ficamos curiosos e fomos conhecer o passo a passo para o preparo desse pão. Olha só. Nós estamos aqui no sítio Pessegueiro, que fica no interior de Cascavel, aqui no distrito de São João do Oeste, para mostrar uma receita especial para vocês hoje, o pão de malte. E quem entende muito desse assunto é a Grace, que está aqui com a gente. Seja bem-vinda. Eu agradeço pela oportunidade, pelo convite e por poder mostrar um pouquinho da nossa história. Então vamos para a nossa receita, né? O que a gente tem de ingrediente que é necessário e quais são aí, qual é o passo a passo necessário para a gente chegar nesse pão tão lindo aqui, pão de malte? Então o ingrediente principal é o malte que nós temos aqui. A farinha de trigo, ela complementa porque o malte ele é um grão que é pouco processado, então ele sozinho não daria a liga necessária para a massa. Então é o malte, a farinha branca, o leite e aí esse pão também vai mel. Temos a manteiga ou a margarina e o fermento biológico, que é o fermento seco, que é o fermento para pão mesmo. E aí, para começar a receita, então, eu começo pela ativação do fermento, porque ele precisa ter ele precisa acordar, digamos assim. Então, a gente tem o fermento biológico aqui, eu coloco um pouquinho de açúcar e um pouquinho de farinha só para ativar, para dar uma comidinha para esse fermento. Então, eu coloco isso na água e coloco o fermento. É uma água levemente morna. As mulheres que têm costume de fazer o pão em casa, com certeza fazem isso, a gente chama de esponja. Então esse aqui é um processo que a gente faz bem no início, para que o fermento seja ativado e o pão cresça mais rápido, cresça mais bonito. Então a gente deixa a misturinha aqui paradinha e aí nós podemos ir para os outros ingredientes. Quanto tempo ela vai ficar então nesse processo, Gra? A característica geralmente acontece, ele começa a crescer, dá uma espuminha. Então a gente vai cuidando para não transbordar o copo, né? Mas é o tempo de preparar os outros ingredientes e a gente já pode adicionar. Muito bem. Eles então. Então aqui vai o malte primeiro. Qual a quantidade? 350 gramas. Em seguida, farinha. A farinha. A farinha de trigo são 800 gramas. Aqui é uma colher de sal. Eu costumo provar a massa, às vezes está pouco salgado, aí eu complemento um pouquinho, então vai do gosto de cada um. E aqui uma colher de manteiga. O mel, são 10 colheres de mel, 10 colheres de sopa, todas as colheres aqui são colheres de sopa. Agora então o leite, são 350 ml de leite. Olha o fermento. Olha o tamanho, ele cresceu bem. Então ele está ativado. Então agora, hora de misturar tudo. Isso, só misturar. Pode ver que ela não é uma massa nem tão firme, mas não tão cremosa quanto o bolo, por exemplo. Então o ponto é um pouco mais firme do que uma massa de bolo. O ideal então é deixar ele crescer um pouco aqui dentro da forma. Não tem como precisar um tempo, assim, é uma hora, meia hora, porque também depende do clima do dia. Se é um clima mais frio, vai demorar mais para crescer. Se é um dia mais quente, ele cresce mais rápido. Então, tu vê quando ele cresce um pouco, não precisa dobrar de tamanho, ele crescendo ali um terço, um pouquinho mais, que aumente a massa, já é o suficiente. Depois que as formas já estão untadas, a gente vai distribuir essa massa, né? Descansou então por mais ou menos uma hora, né, Gra? Isso, A gente pode ver que ela cresceu já e aí então está na hora de colocar nas formas. A massa se espalha um pouco, mas é importante moldar um pouquinho. Então eu tenho água sempre próximo, aí eu molho os dedos e vou espalhando assim. Agora que a massa já está distribuída nas 3 formas, né? A gente vai esperar ela crescer mais um pouquinho, né, Graça? E aí quanto tempo é agora? Vai depender novamente da temperatura, do clima do dia. Não tem necessidade de dobrar de tamanho. Se crescer demais, quando vai para o forno, ela pode abaixar.
no meio. Então é bom crescer um pouco, nesse caso aqui até a borda, e aí nós podemos colocar para assar. E ela assa em forno pré-aquecido a 250 graus. E aí também até ficar douradinha, não tem um tempo, porque também depende de cada forno. Mas até ela ficar douradinha é o suficiente. Então, depois que ele foi para o forno, né, é só você acompanhar, ficar de olho para que ele fique bem douradinho. Olha só, ele tem esse aspecto mesmo de pão integral, né? E a gente pode relembrar também das fibras, né, desse malte, todos esses benefícios. Sensacional. Muito bom. Parece uma esponjinha, ele é muito macio mesmo. Gente, então, receita aprovada e tá uma delícia esse pão de malte. Grace, muito obrigada pela sua participação com a gente. Parabéns por essa receita, que é uma delícia. Nós que agradecemos, é uma emoção muito grande receber vocês aqui na nossa casa, no nosso sítio. Então, sejam sempre bem-vindos, venham novamente quando quiserem, as portas estão sempre abertas. Queridos demais, eu quero deixar aqui o nosso abraço para a Grace e também para o seu Nelson, para a dona Iraci, que receberam a gente muito bem lá na casa deles em São João do Oeste. Grande abraço de toda a equipe Agrofag.